uma das mais apaixonantes e reconhecidas aeronaves para os entusiastas da aviação. Com seu alcance e velocidade, ajudou a virar os resultados da guerra na Europa, protegeu inúmeras tripulações de bombardeiros e trouxe novos padrões para a aviação militar. Esta é a história do P-51 Mustang, o Cadillac dos céus, uma aeronave produzida por uma empresa americana e que tem suas raízes na Inglaterra. No ano de 1938, a Inglaterra criou uma comissão em solo norte-americano com a finalidade de sondar por possíveis novas aeronaves para serem compradas e agregadas à Real Força Aérea. 2 anos depois, com os avanços da Alemanha na Europa e a necessidade de se armar para o conflito que iria se desenvolver com outras nações, o candidato mais provável para a escolha inglesa era o Curtiss P-40 Warhawk. O Curtiss P-40 era um caça monomotor todo em metal, uma evolução do P-36 Hawk. Contava com 6 metralhadoras .50, 3 em cada asa, e sua construção era muito resistente, contando com 5 longarinas na asa, além do seu design semi-modular, que facilitava em muito a vida dos mecânicos, pois poderiam substituir seções da aeronave rapidamente. Sua capacidade de absorver danos era tão grande que houve casos em que choques entre aeronaves foram registrados como abates aos pilotos de P-40, pois eles conseguiam retornar à base, diferentemente dos seus inimigos, que geralmente se viam partidos em 2. Sua autonomia era superior aos dos primeiros modelos do Spitfire e do Messerschmitt Bf-109. Seu motor era o Allison V1710, que oferecia, para os padrões da época, apenas uma potência mediana para a aeronave. Contava com um supercharger simples, com um único estágio, o que não era o bastante para oferecer ao avião boas características em grandes altitudes. Com sua rigidez estrutural, a fuselagem resistia a grandes cargas G e mergulhos íngremes, onde o avião mostrava o seu valor. Devido a isso, em altas velocidades, o seu raio de curva era menor do que muitos outros aviões contemporâneos, como os primeiros modelos do Mitsubishi A6M0, que era mais leve e menos resistente a forças altas em grandes acelerações. Enquanto estivesse em médias e baixas altitudes e desenvolvesse uma velocidade elevada, o P-40 se mostrava um inimigo formidável. Levando em conta essas características, o chefe da comissão inglesa, Sir Henry Self, fez um pedido à North American Aviation para produzir os P-40 sob licença para a Inglaterra. Essa oferta ocorreu quando o presidente da North American, Dutch Kindleberger, tentou ofertar aos ingleses os bombardeiros B-25 Mitchell, aeronaves de médio porte. Em contrapartida à proposta de Henry Self, Dutch propôs que poderiam projetar um avião superior ao P-40 utilizando o mesmo motor Allison V1710 e que a linha de produção dele ficaria pronta antes de uma para o P-40. Isso foi possível graças aos novos requisitos publicados pelo governo britânico para uma aeronave com poder de fogo superior às existentes, com capacidades de combate aéreo em grandes altitudes e que pudesse ter um protótipo demonstrado em 120 dias após a aprovação do projeto. Junto com oficiais da Comissão Britânica, a equipe de projetistas da North American Aviation discutiu e estudou quais seriam as características necessárias para a nova aeronave, e algumas fontes sugerem que Dutch Kindleberger tirou inspiração em suas visitas à Alemanha e à Inglaterra que havia realizado em 1938. Sir Henry Self, entretanto, duvidava da capacidade da North American em desenvolver um caça, por isso insistiu que comprassem os dados de testes aerodinâmicos realizados com o XP-46, da Curtiss-Wright Corporation, que também produzia os P-40. O XP-46 consistia em uma evolução do P-40 se utilizando de novas tecnologias e alterações observadas em caças europeus. Mas o programa seria cancelado para priorizar a modernização dos Warhawks existentes.
utilizando o motor Allison V1710-39 V12 utilizado no projeto. O protótipo também contava com tanques autosselantes, que em caso de perfuração tinham a capacidade de cessar o vazamento de combustível, assim como seria armado com 2 metralhadoras .50 sincronizadas com a hélice no nariz e 8 metralhadoras no calibre .30, 4 em cada asa. A última aeronave de caça desenvolvida pela North American fora o NA-68, um treinador monomotor que era a evolução de um caça do início da década de 1930, o NA-50. Foram produzidos 7 exemplares do mesmo para a Força Aérea do Peru e 6 aeronaves NA-68 que seriam destinadas à Tailândia foram embargadas durante a entrega e retornaram aos Estados Unidos, sendo agregadas à Força Aérea do Exército Norte-Americano. Com a compra das informações de túnel de vento do XP-46, algumas de suas características foram aderidas ao novo protótipo, batizado de NA-73X. O novo avião foi todo construído em metal, monomotor, com a famosa fuselagem traseira Razorback, e entre as novidades do projeto estavam a asa de baixo arrasto com fluxo laminar, bem como um sistema de arrefecimento posicionado na parte de trás do dorso do avião, diminuindo o arrasto. Tais mudanças geraram novas qualidades ao novo projeto de aeronave. Com o novo design, as camadas do fluxo de ar passaram a se deslocar aproximadamente com a mesma direção, sentido e velocidade ao longo da superfície da asa. O mesmo ocorreu com o novo desenho do arrefecimento do motor, já que o ar que era utilizado para resfriar a aeronave perdia momento ao passar pelo sistema, gerando arrasto. Essas alterações serviram para melhorar a aerodinâmica e, consequentemente, a velocidade e resposta do avião durante o voo. Com determinação impressionante e após 3 meses de estudos e testes, o projeto do NA-73X recebeu sinal verde. Ainda tendo que seguir a data limite de 120 dias para a construção do protótipo, o primeiro exemplar foi terminado em setembro de 1940, alçando o seu primeiro voo em outubro daquele ano. Algumas fontes afirmam que o tempo de construção totalizou 102 dias, mas devido a problemas com o motor e até mesmo com os pneus do trem de pouso, que foram emprestados de um AT-6 Texan, outras fontes sugerem que se levou 117 dias para terminá-lo. Com os testes de voo do NA-73X em outubro de 1940, a nova aeronave alcançou 614 km por hora, aproximadamente 40 km por hora mais rápido que o P-40. Sua autonomia era de 1.200 km, podendo chegar a incríveis 2.200 km se fossem utilizados tanques de combustível externos. Com resultados promissores que superavam até mesmo os do Supermarine Spitfire Mark V, o governo britânico encomendou 320 exemplares, pedido esse que logo seria acrescido com mais 300 aeronaves NA-83, que possuíam pequenas melhorias e que receberiam a designação Mustang 1A. As primeiras aeronaves deste modelo saíram das linhas de produção em maio de 1941. O interior do Mustang era considerável confortável, se utilizado por um piloto de estatura baixa. Como o caça nasceu de uma influência europeia, era possível encostar os ombros nos 2 lados opostos do canopy, pois a maioria dos modelos europeus eram produzidos para manter o foco do piloto no voo e reduzir todo o espaço possível, para economizar materiais e simplificar a construção. Ainda assim, seu espaço interno era o bastante para torná-lo relativamente confortável em missões de longo alcance. A partir do modelo D, o sistema de mira K-14A foi implantado, com seu grande tamanho tomando um bom espaço na parte superior do painel de instrumentos. Os Mustangs 1A demonstraram grande agilidade e velocidade, mas o seu teto operacional era limitado a 4.500 metros, devido ao baixo desempenho do motor Allison V1710 em grandes altitudes. Tal limitação não significava que o motor era ruim,
pois os P-38 Lightning utilizavam a mesma motorização e foram um dos caças mais rápidos da guerra. O problema é que os motores americanos eram muito dependentes dos Superchargers para conseguirem a potência desejada, e tal equipamento era feito com ligas metálicas raras como o tungstênio, que eram de difícil acesso para a Inglaterra devido ao caos econômico europeu daquela época. Logo, era impossível produzir tal artefato em quantidades significativas para poder equipar todas as aeronaves inglesas. Limitados a determinadas altitudes, os primeiros Mustangs foram designados a realizar missões de reconhecimento fotográfico de longo alcance e defesa aérea em baixas altitudes. Algumas versões vinham armadas com duas metralhadoras .50 no nariz, com 4.30 nas asas, com outro modelo inclusive também tendo utilizado canhões hispano de 20 mm. Mais tarde, uma variação de ataque ao solo seria adotada pelos Estados Unidos, ficando conhecida como North American A-36. Buscando aumentar o desempenho da aeronave, os britânicos requisitaram a possibilidade de instalar um novo motor da Allison, o V1710-45, mas devido ao seu tamanho, as mudanças necessárias para acomodar a nova peça seriam muito extensas e poderiam atrasar a linha de produção. Com o feedback positivo do desempenho do Mustang em baixas altitudes, o piloto de testes da Rolls-Royce, Stanley Hooker, sugeriu algo diferente: utilizar o motor Merlin 61, que equipava o Spitfire Mark IX. O Merlin e o V1710-39, que já equipava os Mustang, desenvolviam a mesma potência de 1570 HP em baixas altitudes, quando era ativado o War Emergency Power, ou potência auxiliar de guerra, uma espécie de modo turbo que consistia em métodos como a adição de água ou água com metanol na mistura de combustível, ou mesmo uma abertura maior de ar no motor. Essa técnica causava grande estresse ao motor e era limitada a uma certa quantidade de tempo, podendo danificar irremediavelmente a aeronave se usada de forma demasiada. A diferença, entretanto, era que o motor Merlin podia alcançar potências muito maiores em grandes altitudes. Enquanto o máximo de desempenho dos 1.150 cavalos do Allison a 3.600 metros podia fazer o avião chegar a uma velocidade máxima de 630 km por hora, o Merlin podia levar a aeronave a 8.600 metros a uma velocidade de 710 km por hora. Dessa forma, nascia o Mustang Mark X. A primeira missão operacional da família Mustang se deu ainda em 10 de maio de 1942, quando o esquadrão número 26 da RAF atacou com sucesso os hangares de uma base aérea alemã em Berck-sur-Mer, na França ocupada, utilizando os novos Mustang 1. Com a produção e chegada dos Mustangs aos setores operacionais, no final de 1942, 14 esquadrões aliados passaram a usar a aeronave, sendo 10 deles da Real Força Aérea Britânica, 3 da Real Força Aérea Canadense e um grupo aéreo polonês. As variantes utilizadas eram os Mustangs 1 e 2. A serviço da Real Força Aérea também executaram missões de apoio às tropas durante a trágica tentativa de invasão do porto francês de Dieppe, a Operação Jubileu. A custosa derrota, com a perda de 6.050 soldados e um regimento inteiro de tanques, resultou também na perda de 106 aeronaves, muitas delas os novos Mustangs. Um uso não muito comentado dos Mustangs na Europa foram as missões de procura de alvos de oportunidade, apelidadas de Missões Rui Barbo. Nestas, os Mustangs 1 e 2 avançavam para a França em dias nebulosos ou com mau tempo, a cerca de 15 metros de altitude, e após chegarem ao continente procuravam alvos como trens, comboios ou outros alvos fáceis, e os destruíam. Após 18 meses desse tipo de incursão, os Mustangs foram capazes de destruir ou avariar 200 locomotivas, 200 barcaças para transporte fluvial e um imenso número de aeronaves em solo. Tudo isso conseguido ao preço de 8 Mustangs abatidos.
Graças à sua velocidade, os Mustangs, em conjunto com os Spitfires e Hawker Tempest de menor alcance, também foram destacados em 1944 para a interceptação de bombas voadoras V-1, que eram lançadas da Europa continental e se aproximavam do espaço aéreo britânico. Após o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram em definitivo no conflito. A clara vantagem dos leves e ágeis aviões japoneses e das potentes e bem armadas aeronaves europeias demonstrou que os norte-americanos haviam ficado para trás no quesito de superioridade aérea. Colocando toda a sua força industrial e científica para a pesquisa de novas tecnologias de guerra, o XP-51 logo chamou a atenção daqueles que o observaram. Como o projeto do NA-73X era de uma empresa norte-americana, a Força Aérea do Exército tinha acesso e poderia vetar o envio de qualquer tecnologia militar para outro país. Mas o caso do Mustang foi considerado diferente, pois fora encomendado e produzido tendo em mente os requisitos britânicos. O coronel Oliver Eccles, da Força Aérea do Exército, negociou com a Comissão Britânica o envio de 2 exemplares assim que possível, para avaliação interna. E os britânicos não foram os únicos que tiveram a ideia de trocar o motor dos primeiros Mustang. Quase ao mesmo tempo que os seus pares ingleses, os americanos encomendaram um teste com 2 protótipos do NA-73 equipado com o motor Packard V1650-3, uma versão licenciada pela fábrica justamente do motor Rolls-Royce Merlin 61, sendo renomeados XP-78. Com suas novas alterações, que permitiam o combate a grandes altitudes, uma encomenda de um número maciço de aeronaves demorou um pouco a ser feito, devido a supostos casos de corrupção no processo de compra, que foram verificados pelo Comitê Truman. Esse grupo de senadores, idealizado pelo então senador Harry Truman, foi o responsável por investigar e evitar a perda de cerca de 10 a 15 bilhões de dólares para a corrupção em tempos de guerra. Com um desempenho amplamente melhorado, como também observado pelos ingleses, logo foi renomeado para XP-51B. Antes mesmo de terem concluído os testes, em 1942 foram encomendados 400 exemplares da variante Mustang 1. Devido às mudanças para o motor Merlin, os XP-51B se tornaram mais pesados e necessitaram de uma mudança na configuração das asas e do trem de pouso para alterar o centro de gravidade. Isso ocorreria mais uma vez após um pedido de adição de um tanque de combustível extra atrás do cockpit para aumentar ainda mais a autonomia do avião. Uma das vantagens do desenvolvimento do P-51 era que seu projeto fora feito em tempos de guerra, o que permitia que experientes pilotos da linha de frente transmitissem o feedback de falhas e melhorias que desejavam na aeronave e serem rapidamente atendidos pelos desenvolvedores. Todas essas informações levaram à criação da forma mais reconhecida do P-51, o P-51D. Com a sua traseira Razorback retirada e a instalação de um canopy extremamente arrojado em formato de bolha, a visibilidade para o piloto havia sido melhorada consideravelmente, já que ele agora tinha acesso a 360 graus de campo visual. O armamento consistia em 6 metralhadoras .50, com um novo sistema de alimentação de munição das armas, mudança essa necessária devido ao constante problema encontrado de travamento das armas durante as missões. A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos começou a usar efetivamente o P-51 já em 1943, quando 55 aviões que seriam enviados para a Inglaterra foram reservados para uso norte-americano. Os esquadrões de observação 111 e 154 foram despachados para o norte da África e foram as primeiras unidades americanas a usar a aeronave em combate. Mas a tarefa que mais destacou e imortalizou o uso dos P-51 seria outro, o da escolta de bombardeiros quadrimotores. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados formularam a ofensiva combinada de bombardeio, na qual os britânicos seriam responsáveis pelos bombardeios noturnos e os norte-americanos pelos bombardeios diurnos dos alvos europeus. Com a falsa sensação de que os bombardeiros carregavam armamento suficiente e voavam em altitudes que poderiam inutilizar a interceptação
interceptação por caças, o plano iniciou-se em junho de 1943. No início, com uma taxa de perdas de cerca de 2%, a estratégia foi considerada um sucesso. Tal realidade, entretanto, não demoraria a modificar-se tragicamente com a realocação de grandes contingentes de caça da Luftwaffe de volta para os céus do Terceiro Reich. Com o decorrer das missões, o total de perdas saltou para 26% do total de aeronaves utilizadas, com mais de 100 B-17 sendo perdidos ao longo de 3 meses. Com o tempo, a Força Aérea Alemã aprendeu novos padrões de voo e criou estratégias para interceptar as gigantescas formações de aviões que punham em risco o seu poderio industrial. A chegada de interceptadores pesados, como o Messerschmitt Me-410, foi um dos sinais definitivos de que algo realmente havia mudado. A taxa de perda de material humano tornou-se inaceitável e requeria uma mudança de planos. No início, apenas caças P-47 e P-38 eram capazes de acompanhar as formações de bombardeiros para a Europa, e ainda assim não tinham combustível suficiente para acompanhar toda a missão, tendo que regressar e deixando os B-17 vulneráveis sobre a Alemanha. Observando isso, os pilotos alemães simplesmente esperavam a hora certa e atacavam os lentos e pesados aviões justamente quando ficavam sozinhos e se tornavam presas fáceis para as dezenas de pilotos bem treinados e experientes do Terceiro Reich. A introdução do P-51 foi o ponto de mudança na guerra aérea na Europa, já que com sua nova capacidade muito superior de autonomia comparado com outros aviões, somada à sua capacidade de levar tanques externos, poderiam agora ir e voltar junto aos bombardeiros nas missões de longo alcance que atacavam o coração da máquina de guerra da Alemanha. Um dos fatores que cimentou a conquista do ar acima da Europa ocupada no começo de 1944 foi a postura adotada pelo novo comandante da 8ª Força Aérea, o Major-General James Doolittle, que 2 anos antes havia decolado de um porta-aviões em um B-25 modificado junto ao seu esquadrão para bombardear Tóquio numa exitosa missão de vingança ao ataque a Pearl Harbor. Doolittle autorizou seus caças a operarem livremente, liberando-os da tarefa de sempre acompanhar as formações de bombardeiros, dando-lhes carta branca para procurar e aniquilar qualquer resistência alemã que se apresentasse no caminho. Sob o comando de Doolittle, a Força de Caça Americana realizou entre 20 e 25 de fevereiro de 1944 a Big Week, ou Grande Semana, na qual missões de bombardeio contra a indústria aeronáutica alemã serviram de isca para atrair a força de caça alemã, resultando no abate de centenas de caças da Luftwaffe. Nesta época, o 4º Grupo de Caça, sediado na base aérea de Debden, no Reino Unido, comandado pelo coronel Don Blakesley, tornou-se uma espécie de clube de ases do P-51, tornando-se a primeira unidade a operar esse tipo de aeronave sobre a Europa ocupada e também a escoltar bombardeiros sobre os céus da Alemanha. As Águias de Debden, como ficariam conhecidos, totalizariam a guerra com mais de 1000 aeronaves inimigas abatidas. Naquele mesmo ano, um outro grupo de corajosos pilotos de Mustang se destacou também nas missões de escolta. Ficaram reconhecidos pela pintura totalmente vermelha de suas caudas e listras amarelas em suas asas. Os Red Tails, ou caudas vermelhas, começavam a fazer o seu nome e quebrar em definitivo os paradigmas da época. Os pilotos do 99º Esquadrão de Caça eram todos afro-americanos, e devido à legislação segregacionista da época, foram submetidos a uma série de humilhações. O alto comando no Pentágono duvidava da capacidade dos negros em se tornarem pilotos, e inúmeros empecilhos burocráticos foram colocados durante o treinamento do grupo, justamente para retirá-los da linha de frente, e apenas a intervenção pessoal da primeira-dama, Eleanor Roosevelt, salvou o grupo de pilotos de um destino inglório. Tais cobranças, entretanto, serviram para transformar o grupo de jovens pilotos negros em uma unidade de elite que sobreviveria a mais de 2.500 missões, com mais de 300 aeronaves abatidas no ar ou no solo.
Apesar de terem utilizado uma gama de aeronaves em sua vida operacional, foram os P-51C e D que mais marcaram o imaginário público dos Caudas Vermelhas. Em uma de suas missões mais memoráveis, no dia 24 de março de 1945, o grupamento de Caudas Vermelhas, comandado pelo coronel Benjamin O. Davis Jr., conseguiu abater 3 novíssimos jatos Messerschmitt Me-262, que com sua velocidade e armamento superiores ainda assim pereceram para os P-51Ds dos pilotos Tuskegee. Para tentar reverter essa situação, a Luftwaffe implementou a estratégia de Gefechtsverband, na qual se reunia uma numerosa formação de caça composta de um Sturmgruppe, ou grupo de ataque, de pesadamente armados Focke-Wulf FW-190, que deveriam atacar os bombardeiros, sendo protegidos por 2 Begleitgruppen, ou grupos de proteção, integrados por Messerschmitt Bf-109, que deveriam manter os Mustangs afastados. O problema é que reunir e organizar essas grandes formações tomava muito tempo, e durante o processo de se aprontar e tentar ganhar altitude, eram justamente atacadas pelos P-51 que chegavam antes da formação principal de bombardeiros. A ameaça das Gefechtsverband, entretanto, não foi ignorada, e o ataque sistemático e contínuo aos aeródromos da Luftwaffe contribuiu para a diminuição considerável da efetividade e prontidão da defesa aérea alemã. Em 1944, os britânicos observaram que era possível retornar aos bombardeiros diurnos devido às novas condições dos céus europeus. Devido ao seu grande número e alta utilização pelos pilotos aliados, os P-51 enfrentaram a mais variada gama de aeronaves, desde os Focke-Wulf 190 que atacavam os P-17, até aquelas que eram consideradas as mais raras no campo de batalha, como os aviões foguete Messerschmitt Me-163 Comet e os jatos Me-262. No Pacífico, além de equiparem a Força Aérea da República da China em ataques contra alvos japoneses, os P-51 também efetuaram a escolta em grande altitude, só que desta vez dos novos Boeing B-29 Super Fortress, decolando da ilha de Iwo Jima a partir de abril de 1945. Os novos B-29 foram fruto de anos de inovação acumulados e tinham uma missão bem clara: eliminar a força de guerra japonesa de uma vez por todas. Por mais que a maioria dos aviões do Império Japonês não tivessem a capacidade de ser efetivos nas altitudes em que os B-29 operavam, ainda havia interceptadores como os Kawasaki Ki-45 e, em alguns casos, o Kawasaki Ki-44 que podiam apresentar algum risco a essas formações. Como resultado, o excelente desempenho do P-51 foi posto à prova mais uma vez e demonstrou totalmente o seu valor no combate. Com os planos de invasão do território japonês, os limites do P-51 foram testados ao extremo, sendo então projetada uma aeronave denominada F-82 Twin Mustang, a última aeronave com motor a pistão que seria utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Como o nome sugere, essa nova quimera dos céus consistia em 2 fuselagens de P-51D unidas por uma asa central, que também continha 6 metralhadoras .50. O objetivo desse modelo era permitir o revezamento de pilotos durante as missões extremamente longas de escolta no Pacífico, diminuindo sua fadiga operacional, além de tentar chegar a velocidades e altitudes ainda mais elevadas. Todavia, nenhum exemplar ficou pronto antes que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao seu fim. O fim do conflito, entretanto, não foi o fim para os amados Mustangs. Com a chegada dos novos aviões a jato, como os P-80 Shooting Star e F-84 Thunderjet, os P-51 foram redirecionados para outras missões, como o reconhecimento e ataque ao solo novamente. Mas em 1950, no começo da Guerra da Coreia, os pilotos americanos decolavam de bases no Japão, e a pequena autonomia dos jatos da época não tornava possível utilizá-los daquele ponto. Portanto, mais uma vez o grande alcance do P-51 tornou a aeronave ideal para a missão. Mas devido ao imenso fogo inimigo, que podia danificar seu delicado e vital sistema de resfriamento, e os avanços nos armamentos antiaéreos,
foi lentamente retirado do conflito após muitas perdas, em favor dos novos caças North American F-86 Sabre e o Gloster Meteor. Com sua história de enorme sucesso operacional, os P-51 foram vendidos para forças aéreas do mundo todo, com mais de 20 países operando o modelo. Em um caso surpreendente, até mesmo as forças revolucionárias de Fidel Castro conseguiram 3 exemplares, oriundos de um modelo civil e que foram transportados ilegalmente de Miami para Cuba, mas nunca tendo chegado a ser usados operacionalmente. O último caso de um conflito que envolveu o P-51 foi um dos mais abstratos possíveis. Em 1969, Honduras e El Salvador, 2 pequenos países da América Central, entraram em guerra após uma série de partidas de futebol que foram consideradas o estopim para um ambiente político já fragilizado e volátil da região. No último combate aéreo entre aeronaves a pistão da história, um P-51 de El Salvador foi abatido por um Corsair de Honduras durante a Guerra do Futebol, que durou apenas 4 dias. O impacto que o P-51 teve na história da aviação foi notável. Diferentemente de outros mitos e lendas que se demonstraram eventualmente falsos, a relevância do P-51 na Segunda Guerra Mundial foi marcante. Muitas tripulações de bombardeiros voltaram para suas famílias graças à escolta dos Mustangs, que foram uma ferramenta indispensável para os caudas vermelhas quebrarem preconceitos e se demonstrarem pilotos de elite. A partir de meados de 1944, os céus acima do Terceiro Reich passaram a ser governados por uma nova máquina, extremamente potente e que, quando sabiamente controlada, era inigualável no seu tempo. No extremo oriente, o P-51 Mustang colocou de joelhos a já fragilizada Força Aérea do Exército Imperial Japonês. Por suas belíssimas linhas, alta potência e histórico imaculado, o Cadillac dos céus ainda provoca paixões 8 décadas após sua estreia nos ares, solidificando o seu status de lenda da história da aviação militar. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.